Graça e paz a todos. Glória a Deus. Bom tê-los aqui mais uma vez, assistindo mais uma mensagem da parte do Senhor, porque sabemos que palavra é poder, palavra é conhecimento. Amém? Glória a Deus. Livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo do 20 ao 22. Prestem bastante atenção no que o Espírito diz às igrejas. Eu sempre insisto em dizer assim, porque o Senhor sabe da necessidade de ouvirmos a palavra dele. Glória a Deus. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Glória a Deus. O Senhor aqui nos alerta que, depois de termos conhecido a verdade, de estarmos diante da vida, nós voltarmos ao nosso ser anterior, ou seja, antes de conhecer a verdade. Inclusive ele diz que melhor seria que não conhecêssemos o caminho da justiça, que é o caminho do Senhor. Como escapamos das corrupções e contaminações do mundo? Como é que isso acontece? Quando conhecemos a verdade, e a verdade nos liberta, conforme está escrito no livro de João, capítulo 8, versículo 32. E tornou-se, esses anos próximos, passados aí, muito conhecido de todos que não conheciam e procuraram conhecer esta verdade. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Depois que conhecemos a verdade, as coisas velhas já passaram. Por isso, muitas vezes tenho dito, em minha opinião, não existem ovelhas de Cristo que possam ser chamadas de ex-drogado, ex-prostituta, ex-traficante. Existem sim novas criaturas que conheceram a verdade, foram libertas e agora vivem uma nova vida em Cristo Jesus. Não cabendo a nós, claro, julgá-los por seu passado por algo do presente. Apenas glorificar o nome de Deus por uma alma que foi salva. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos continuar? Tema da mensagem: Manual da derrota. Como assim, pastor? Permaneça. Não troque de canal. Você vai entender por que Manual da derrota. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Estais, pois, firmes na rocha, como fala o meu amado obreiro Carlinhos. Glória a Deus. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, está escrito: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne. Olha o que o Espírito Santo nos diz. Nós somos chamados para a liberdade, mas não é aquela liberdade total que o mundo oferece, mas a liberdade em Cristo Jesus. Ora, se depois de conhecermos a verdade, nós não ficarmos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, nosso último estado, pode ter certeza, será pior do que o primeiro, ou seja, antes de nós conhecermos a verdade. Em Lucas 11, 24,
há uma parábola que descrevo como se fosse manual da derrota. Entenda, entenda o que a palavra vai nos falar. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando, diz: voltarei à casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa vazia e adornada. A casa está lá em ordem. Versículo 26. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Misericórdia. O espírito imundo sai quando conhecemos a verdade e somos libertos. Quando ele sai, devemos ficar firmes na liberdade que Cristo nos libertou. E devemos buscar e ser cheios, transbordantes do Espírito Santo de Deus. Veja que o espírito imundo afirma que ele voltará para casa de onde saiu, ou seja, ele estava em nós, o espírito imundo estava em nós, antes de conhecermos a verdade e sermos libertos. Quando ele volta, encontra a casa vazia e em ordem. Ora, se a casa está vazia e em ordem, está esperando um novo morador. E como não há um novo morador, como deveria estar o Espírito Santo, porque nós somos libertos, como nós não somos cheios do Espírito Santo, olha o que acontece. Então ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Pastor, mas por que manual da derrota? Porque aqui aprendemos, veja só, porque aqui aprendemos que se nós não nos permitirmos ser cheios do Espírito Santo, nossa casa, nosso coração estará vazio e adornado, e o espírito imundo fará morada em nós. Então entenda, manual da derrota, se você fizer exatamente o que está escrito ali, ou seja, você deixar a sua casa adornada e vazia, se você não fizer morada, de permitir que o Espírito Santo faça morada em você, quem será que vai ocupar o lugar do Espírito Santo? Você sabe. Você sabe. Você sabe que o demônio tomará o lugar do Espírito Santo. Então seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo é o 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos tornei a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Antes nós éramos e estávamos debaixo de uma servidão de droga, de bebida, de traição, de concupiscência, de toda sorte de coisas abomináveis ao Senhor Deus. Mas houve uma libertação. Então ele diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não tornei a colocar-vos debaixo da servidão. Por quê? Porque assim diz o Senhor, preste muita atenção no que você está escutando. Compartilhe essa palavra. Junte os seus familiares em casa. Fale desta palavra. Fale desta mensagem. Você que tem uma célula, use esta mensagem. Use essa mensagem. Porque tem muitas pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, não permitem que o Espírito Santo faça morada e ainda estão escravas do vício da bebida, escravas do vício das drogas. São pessoas que ainda não são cheias do Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Porque assim diz o Senhor em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, parte B. Aquele que é vencido fica escravo do vencedor.
Glória a Deus. Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Por isso, nós devemos declarar que somos escravos, sim, do Senhor Jesus. Dele nós somos servos, estamos debaixo de sua autoridade. Ele sim comanda a nossa vida. É o Espírito Santo que nos diz, uma voz que vem por trás e nos alerta: andai neste caminho, ou para a direita ou para a esquerda. Nós devemos seguir a voz do Senhor Jesus. Assim, aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Escravo do vencedor. E nós não podemos ser escravo do espírito imundo. Glória a Deus. Meus amados, compartilhem essa mensagem. Muitas pessoas estão precisando ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus os abençoe grandemente.